Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit Relationship Advice e é do usuário marido de uma acumuladora. Minha ex acabou de ser presa por dirigir embriagada e colocar uma criança em perigo. Minha ex foi presa por dirigir bêbada e colocar uma criança em risco. Ela me ligou acidentalmente por volta da meia-noite. Ela não falou no telefone, mas eu ouvi claramente barulhos de bar vindo do fundo. Isso foi numa noite em que minha ex estava com a guarda do meu filho. Então ou ele estava em um bar ou estava sozinho em casa. Ele tem 10 anos, o que não seria nada certo. Liguei para ela, perguntei onde estava e não respondeu. Fui à casa dela, chamei a polícia que aguardou fora enquanto eu tentava fazê-la sair. Após cerca de 1 hora, a polícia foi embora. Mesmo sem acreditar que ela estava na casa, não tinham motivo para entrar à força. Eles foram compreensivos e me deram algumas boas sugestões, mas acabaram indo embora. Eu continuei esperando do lado de fora. Depois de cerca de 10 minutos, ela chegou de carro. Ela desmaiou ao volante. Resumindo a história, a polícia voltou. Ela foi presa e acusada de colocar uma criança em perigo e dirigir sob a influência de álcool. Peguei as chaves da casa com ela, entrei na casa e peguei meu filho. Antes que ele descesse, pedi que colocassem ela no carro da polícia para ele não ver a mãe algemada. O policial foi compreensivo, mas sem certeza sobre a acusação de colocar a criança em perigo, afirmou que iria acusá-la e deixar o promotor decidir quais acusações manter. Ela já está em liberdade condicional por outro DUI que ela teve em dezembro e tinha sido admitida em um programa de reabilitação acelerada. Agora ela vai enfrentar as duas acusações e quase certamente vai para a cadeia, pelo menos por um tempo. F, que noite. Eu realmente preciso de um abraço. Caramba, OP, que noite difícil. Felizmente sua esposa só colocou outros em risco ao dirigir bêbada. Ela definitivamente merece ir para a cadeia por isso, mas deixar seu filho sozinho para sair e beber, sério. Será que ela não consegue tomar uma decisão certa? OP, se fosse você, aproveitaria isso, independente da acusação, e buscaria a guarda total. Ele não deveria passar mais uma noite com ela. Se ela ainda puder vê-lo, tem que ser totalmente supervisionado. Ela perdeu o direito de ser mãe com esse comportamento, então eu a levaria tanto ao tribunal criminal quanto ao de família. E vocês, o que acham? Avisem nos comentários, agora vamos conferir os da comunidade. Leif Erikson diz, dirigir bêbado não é legal. Dito isso, 10 anos e não consegue ficar sozinho em casa? Eu fazia isso quando tinha 7. Aos 10 anos eu andava de bicicleta sozinho pelo bairro, e aos 11 caminhava 3 km para casa após a escola. Tenho 19 anos, então não falo de um passado distante. Acusar de colocar uma criança em perigo parece exagero. Iop responde, na verdade eu concordo com isso. Quando eu tinha essa idade e era mais novo, também ficava sozinho por curtos períodos. Andava 2,5 km até a escola e pedalava até o riacho para pescar, caçar lagostins e brincar. Meu problema dele ficar sozinho são esses. Eu moro 5 casas abaixo da minha ex. Se ela quisesse sair à noite, poderia facilmente ter me ligado. Eu estava em casa completamente sóbrio assistindo TV. Além disso, meu filho não sabia que estava sozinho nem havia telefone na casa. Devido à disposição da casa e ao aquecedor elétrico no quarto dele, ele não ouviu nem a mim nem a polícia batendo na porta. Ele certamente não saberia se houvesse um incêndio, roubo ou outra emergência. E mesmo que soubesse, não teria como ligar para alguém pedindo ajuda. Já deixei meu filho sozinho por pouco tempo, sempre com um telefone em casa. Uma lista de regras sobre o que ele pode ou não pode fazer e uma expectativa de quando eu voltaria. Minha maconha é, o Harry diz. Eu sei que pais divorciados muitas vezes se dão mal no tribunal, mas os tribunais e juízes não têm absolutamente nenhuma simpatia por infratores de DUI, especialmente reincidentes. Ela está bem ferrada e eu não sou advogado, mas apostaria que o seu acordo de custódia vai mudar. E sim, ela vai para a cadeia. E o OP responde. Conversei com um amigo advogado criminal e ele disse que é bem provável que ela não vá para a cadeia, pois as prisões da região estão lotadas. Ela deve receber prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, o que é bom porque não perde o emprego. E não, diz Flyzone, sinto muito por isso. Meu pai era assim também, mas acho que minha mãe era pior. Pelo menos sua ex voltava para casa. Os tribunais não deram a guarda ao meu pai. Era impensável. Há uns 30 anos não sei como é agora. Ok, não estou tentando fazer isso sobre mim, mas vou dizer, meu pai é um santo. Ele quase nunca falou nada de ruim sobre minha mãe, e acredite, ela merecia. Ele ainda fica triste por tudo ter sido tão ruim. Enfim.
Apenas continue do jeito que você está indo, dê apoio ao seu filho e esteja disponível o máximo que puder. Ele nunca vai esquecer nada disso. Nem por um segundo eu vou esquecer tudo o que meu pai nos deu, do que ele abriu mão por nós e do que ainda faz por nós. Informações adicionais sobre como era o meu casamento. Bem, meu ex é um acumulador compulsivo. Ficamos juntos por quase 16 anos, sendo 7 desses anos casados. Nosso porão estava cheio, literalmente do chão ao teto, com as coisas dela, com passagens muito estreitas entre as pilhas. As áreas de convivência da casa estavam cheias, com pilhas de todo tipo de coisa em todos os cômodos. Cartas antigas, jornais, documentos do trabalho dela, mesas desmontadas, caixas de não sei o que. Nossos amigos e vizinhos nos convidavam para suas casas e nós não podíamos retribuir. Nosso filho não podia trazer amigos para nossa casa. Só a família dela e os pais dela, que sofrem do mesmo problema, nos visitavam. Resumindo, eu me sentia um refém da compulsão dela. O equilíbrio de poder no nosso relacionamento mudou. Alguns anos atrás, quando fui demitido, entrei em depressão. Tive muita dificuldade para encontrar trabalho e acabei voltando a trabalhar como temporário. Difícil de engolir tendo um MBA. Durante esse período, em toda briga, minha ex me fazia sentir inadequado, sempre criticando minha falta de poder aquisitivo e me lembrando de como ela se sentia enganada. Por causa da minha situação profissional, nossas finanças saíram do controle. Eu lidei mal tanto com a raiva dela, quanto com a minha vida em geral. Basicamente, entrei numa depressão há 4 anos. Consegui por conta própria sair desse estado. Aproveitei contatos de trabalhos temporários para conquistar um bom emprego. Com o apoio da família e aconselhamento financeiro, recuperamos a estabilidade. Comecei a me impor novamente no nosso relacionamento, tanto com ela quanto com meu filho. Cozinhava o jantar todas as noites e insistia para jantarmos juntos, como família, e muito mais. Eu vinha tentando aos poucos arrastar todos nós, inclusive a mim mesmo, para alguma aparência de normalidade. Queria que meu filho tivesse o ambiente ideal para crescer. Dividíamos as responsabilidades, decidíamos juntos sobre disciplina e nos revezávamos na hora de dormir e contar histórias. Me tornei o barbeiro da família para mim e meu filho, mas claro, tivemos complicações. Nossas duas famílias, minha mãe e meu pai, são compulsivos, obcecados por limpeza. Eu não sou. Os pais da minha ex compartilham um problema de acumulação dela a tal ponto que usam a casa da família como um enorme depósito e alugam um apartamento para morar. Ela procurou terapia para o problema de acumulação e tomou antidepressivos, mas nada mudou. Além disso, havia muitos outros problemas, por exemplo, o consumo excessivo de álcool trouxe mais problemas financeiros. Fomos despejados do lugar onde morávamos devido ao acúmulo dessas dívidas. Depois de alguns meses de relativa limpeza, ela foi enchendo devagar nosso novo lugar com mais tralha, e eu a deixei em novembro passado. A comunidade concorda que o autor age certo pelo filho. Alguns acham que ela pode ser presa, mas o autor discorda. Vamos à atualização para saber o que aconteceu depois. Solicitei uma ordem temporária de proteção contra abuso no tribunal local. Minha ex está proibida de contatar meu filho, sob risco de desacato criminal. A audiência final será em pouco mais de uma semana. Hoje ocorre a audiência dela pela acusação de colocar a criança em perigo. Por favor, ser mítico em quem não acredito, faça com que ela seja julgada por essa acusação. Sobre essa acusação, a atualização foi ao tribunal para a ordem de proteção contra abuso. A ex ofereceu transferir a custódia residencial total do meu filho para mim, com ela recebendo 2 visitas supervisionadas por semana, sem pernoites na casa dela. Eu aceitei a oferta dela. Eu sei que venci, mas sinceramente só me sinto mal. As coisas ficaram progressivamente piores para minha ex. Ela conseguiu ser demitida do emprego na universidade, adeus benefícios de mensalidade para nosso filho, e atualmente está desempregada, morando na casa de acumuladora de bananas dela. Meu filho está comigo o tempo todo agora. Ela tem 2 visitas por semana, sem pernoite. Minha ex assinou papéis permitindo que eu me mudasse com meu filho para um distrito que é um dos melhores do estado onde moro, e fica longe dela. Assim, eu não preciso sair do meu apartamento todo dia e ver ela continuar a mergulhar no caos. Eu não posso e não quero resolver os problemas dela. Mas ainda dói ver alguém que fez parte da minha vida por quase 20 anos se destruir aos poucos. Atualização 2. No novo distrito, o som agora está tirando as melhores notas que já teve. 2. As 1 a menos. 2 BS Viva. Ele está atrasado na leitura em relação aos colegas do distrito e recebe ajuda diária do especialista. A mãe dele está na cadeia por 90 a 180 dias.
Certo, agora o OP está bem encaminhado para obter a guarda. Uma coisa que não contei no início é que essa história ocorreu há 16 anos e o OP tem nos dado atualizações que eu selecionei e temos uma montagem de viagem no tempo. Então vamos continuar com isso para ver como essa história termina. Meu filho e eu nos mudamos para um distrito escolar suburbano em setembro de 2011, onde ele agora pratica esportes, socializa e, de modo geral, leva uma vida muito normal. A mudança foi essencial para nossa recuperação. Precisávamos nos afastar da mãe dele para reduzir o impacto dos problemas dela sobre nós. Nós nos mudamos a apenas 19 quilômetros de distância, mas essa curta distância nos dá o espaço necessário para viver. A vida da minha ex é triste. Ela está há mais de 2 anos sem trabalhar e tem dificuldade para achar emprego, pois seu histórico criminal, com 2 prisões por dirigir alcoolizada e colocar menor em perigo, desanima. Eu tento minimizar meu contato com ela, pois sou mais feliz assim. Pelo pouco que percebo, ela ainda frequenta bares, embora jure que não está mais bebendo. A casa dela continua do mesmo jeito que era quando éramos casados. Meu filho se recusa a ir lá, pois simplesmente sente medo por ela e fica triste. Nosso divórcio e a guarda estão finalizados. O processo foi difícil, mantivemos dívidas e contas em nossos nomes. Eu não pago pensão alimentícia para ela e ela não paga pensão para o nosso filho. Sinto que escapei de uma grande dor de cabeça por não ter que pagar pensão alimentícia para ela. Se eu tivesse assumido essa responsabilidade, minha vida e a do meu filho seriam diferentes. A guarda só foi resolvida recentemente e agora meu filho está com minha ex. A cada 2 finais de semana fazemos ajustes na guarda dela. Na temporada esportiva dele, levo ela aos jogos quando está na cidade. E os finais de semana dela são reduzidos para minimizar o impacto do transporte. Sobre meu filho, não culpo minha ex. Vejo que os problemas dela fazem parte de quem ela é e que realmente não consegue se controlar. Fico triste pelo meu filho. O impacto da minha ex vai diminuir com o tempo, mas ela sempre será a mãe dele. Como você, sendo uma criança, consegue lidar com o fato de sua mãe ter uma vida ruim e uma doença mental seriamente debilitante? Parte de tudo isso também tem sido aceitar minha própria responsabilidade pelo que foi dito acima, como um codependente. Minha esposa fez coisas ruins, mas piorei tudo ao tentar amenizar, esconder problemas e tolerar o que não devia, tanto para mim quanto para meu filho. Eu pensava que não seria um bom pai nem venceria minha esposa. Estava enganado e meu filho sofreu por meus erros e pelos dela. Só espero conseguir fazer com que o resto da infância dele seja boa. Atualização 2021. Isso foi há 11 anos e tanta coisa aconteceu, eu aprendi tanto. Além disso, minha vida continuou em uma trajetória ascendente desde o ponto em que tudo isso começou. Então, até ler isso e os comentários é um pouco surreal. Minha vida está tão diferente agora. Também vou te dar uma atualização sobre o que aconteceu com minha esposa e meu filho. Foi o alcoolismo da minha ex-esposa que acabou sendo a ruína dela. Como você sabe, ela acabou sendo condenada por colocar em risco o bem-estar do nosso filho e deixá-lo sozinho enquanto ia beber. A condenação dela levou à sua prisão por 6 meses e a perda da carteira de motorista por 2 anos e meio. Eu aproveitei a prisão dela para me mudar para longe da nossa antiga residência. Essa mudança acabou de vez com nossas disputas de custódia, já que ela não podia dirigir. Meu filho morou 90% do tempo comigo desde que tinha 10 anos até agora. Ele tem 21 anos e ainda mora comigo. Estamos ajudando para que ele conclua a faculdade de enfermagem sem dívidas. Quero oferecer uma grande vantagem e uma vida estável a ele. Descobri que meu filho tem TDAH, assim como eu, e provavelmente minha ex-esposa também. Guiá-lo pelo ensino fundamental e médio foi extremamente desafiador. Ele está na faculdade de enfermagem agora e está indo bem, mas foi um caminho difícil até aqui. Minha ex-esposa foi forçada a se desfazer do acúmulo porque o senhorio encerrou o aluguel e ela teve que se mudar. Os pais dela estão apoiando e providenciaram caçambas para ela se livrar das coisas. Ela encheu 5 caçambas de construção de tamanho duplo com o acúmulo dela, vindos de um sobrado de 2 quartos com porão. Eu não faço ideia de como está o lugar dela agora. Nós não conversamos nunca. Meu filho ainda fala com a mãe dele, mas eu fico fora disso. Qualquer interação com ela não é boa para mim. Limites. Atualização final. 2024. Eu realmente já superei tudo isso. Meu filho se formou em enfermagem, conseguiu emprego e se mudou. Agora tem um ótimo apartamento em uma área movimentada da cidade. Ele começou muito bem a ter uma vida adulta boa e produtiva. Minha ex-esposa agora é basicamente cuidadora em tempo integral dos pais dela. Ela nunca mais trabalhou depois de perder o emprego em 2011. Não sei como está o lugar dela agora e não me importo, isso não é mais da minha conta.
Eu me preocupo com minha ex sendo um peso financeiro para meu filho quando os pais dela falecerem, mas não posso fazer nada sobre isso agora. Preocupar não resolve nada. E essa foi a última entrada do OP sobre toda essa história. É um pouco triste pensar na vida da ex-esposa do OP e em como tudo acabou. Mas ela é responsável por isso, é tudo dela. O OP está certo em não querer participar disso. Ele fez um ótimo trabalho com o filho, agora enfermeiro profissional. Parabéns, OP. Ótimo trabalho no que você fez pelo seu filho e por você mesmo. Espero que as coisas continuem melhorando para vocês dois. Se cuida, OP, e obrigado por compartilhar. Vamos encerrar o vídeo com algo para animar. Postagem. Esta postagem é do subreddit Petty Revenge e foi feita pelo usuário LJK624 deliberadamente, ficando além do tempo permitido na praia hoje. Eu, 25 anos homem, estava procurando um lugar para relaxar na praia e ler meu livro. O calor era tão intenso que não dava para ficar no sol, e encontrar sombra era muito difícil. Eventualmente, encontrei 3, talvez 4 árvores espaçadas uniformemente, 2 das quais tinham cadeiras de praia colocadas embaixo. Na mesma hora, eu soube que essas cadeiras tinham sido colocadas ali pelo resort próximo, então decidi não sentar nelas. Mas como elas não estavam em propriedade privada e sim na praia pública, estendi minha toalha e me sentei ao lado delas. Passou cerca de 1 hora, eu tinha nadado, lido e estava cuidando da minha vida quando derrubei minha bolsa na areia. Nesse momento coloquei minha bolsa em uma das cadeiras. Como durante todo esse tempo eu tinha ficado tranquilo, achei que não teria problema. Minutos depois, um senhor provavelmente com quase 70 anos se aproxima, resmungando sozinho, e me encara com raiva, apontando para a espreguiçadeira. Eu retiro meus pertences e me pego pedindo desculpas, contrariado pelo jeito como fui abordado. O homem continua resmungando e reclamando de forma indistinta enquanto arrasta a cadeira de um lado para o outro, e eu tento ler meu livro. Nesse momento, a esposa dele, imagino eu, se junta a ele, e os dois começam a me repreender com fortes sotaques germano-austríacos, sobre como eu tinha toda a praia para escolher e decidi sentar justamente ali. Agora, se tivessem me pedido com respeito, eu simplesmente teria mudado de lugar e seguido com o meu dia. Mas, dado o modo como falaram comigo, decidi manter minha posição com calma. Disse que podiam sentar onde quisessem na praia, e eles ficaram ainda mais animados. Expliquei que não fazia mal a ninguém, apenas estava em uma praia pública. Então o homem começou a gritar. "Você é louco? Colocou sua bagagem na minha cadeira." Respondi calmamente. Eu já estava aqui há 1 hora, e isso não tinha sido um problema. Foi aí que eles retrucaram dizendo que estavam aqui há mais tempo. Eu ainda não entendo a lógica disso. Eu simplesmente disse a eles que não tinha problema com a situação e voltei a ler. Enquanto os dois largavam seus pertences e iam furiosos ao mar, esperando que eu fosse embora. Nesse momento percebi que já estava quase pronto para sair em busca de almoço de qualquer forma. Até que esse casal adorável me deu o motivo perfeito para ficar só mais um pouco. Por meia hora fiquei sentado com meu livro, olhando de vez em quando para eles enquanto nadavam, lançando olhares para mim para ver se eu já tinha ido embora. O homem voltou. Fiquei sentado com a cabeça no livro enquanto ele movia a cadeira ao meu redor, propositalmente pendurando-a sobre minha cabeça. Por um tempo, não levantei os olhos para ver o que ele estava tentando conseguir com isso. Percebi, porém, que ele passava de propósito sobre minha toalha enquanto eu estava sentado e fazia de tudo para chutar a areia para o meu lado. Disse que foi muito gentil da parte dele e que, com a idade, aprendemos boas maneiras. Acrescentei que era vergonhoso para um homem da idade dele agir assim. Como resultado, fiquei sentado por mais meia hora. Nesse momento, a esposa dele já parecia uma ameixa seca, tendo triplicado as rugas. Tentando me evitar no mar, decidi enfim partir para conseguir a comida que tanto precisava, mas não sem um último toque final. Eu juntei minhas coisas devagar, garantindo que não ia deixar nada para trás. E com uma grande sacudida, talvez mais algumas só para garantir, eu tirei toda a areia da minha toalha direto em cima desse grande chorão e pateta. Ele ficou vermelho de raiva na hora. Eu apontei para ele que era só a mesma areia que ele tinha chutado em mim. Sentado ereto na cadeira, ele rapidamente pegou um punhado de areia e jogou em mim. Embora ele não tenha levado em conta o fato de que eu tinha parado para notar a direção do vento de forma bem bonita, tudo voltou no rosto dele. Desejei bom dia a ele antes de sair pela praia e acenar para a esposa, que ainda estava na água. Enquanto ouço gritos de idiota, idiota à distância, sinceramente, isso fez o meu dia. Rosto sorridente. Bem, Op, é uma praia pública. Mesmo que tivessem colocado as toalhas nas cadeiras, o que não fizeram, isso não significaria nada, seja em praia pública ou privada.
Pessoas irritantes e cheias de direitos. Obrigado por compartilhar, op. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assisti-lo. Agora, se você chegou até esse ponto do vídeo, eu presumo que você gosta dessas histórias que estou lendo. Aqui vão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo agora, salve para ver depois. E não se esqueça de clicar em inscrever-se.